A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Bom dia, meu amado, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Olha, mais um domingo, um domingo de bênção, de graça, um domingo em que estamos para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu louvo a Deus por você que está acompanhando a gente na Rádio CBC Gospel, na CBC TV e também aqui pelo nosso canal no YouTube, Bispo Antônio Dias Oficial, tudo junto. Esse é o nosso canal e você pode se inscrever neste canal, você pode deixar aí o seu like e também ativar o sino, para você receber as notificações das próximas edições da Escola Bíblica ou qualquer publicação que estivermos realizando. Meu amado, nós louvamos a Deus porque estamos em 6 de fevereiro de 2022, no primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical deste ano, E a lição de hoje é a lição número 6, e o nosso tema é a Bíblia como um guia para a vida. Olha, repetindo, a Bíblia, um guia para a vida, tá? Então, a Bíblia como um guia para a vida, e o nosso textuário está em Salmo 119, versículo 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, tá? E a nossa verdade prática a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da Palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Amém, meu amado? É verdade, A Bíblia é um guia, é uma bússola, tá? É como um sinal em alto mar, um farol, em alto mar, que guia os navegantes no canal certo, na direção certa, que não venha sofrer nenhum acidente náutico, não é verdade? Então, assim como os faróis em alto mar ajudam os navegantes a se conduzirem de maneira segura, a Bíblia é este guia para a vida de todos nós, para a vida dos homens, das mulheres de Deus, não é verdade, meu amado? Então, a leitura da lição está no Salmo 119, dos versículos 97 ao versículo 105, que diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel a minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor nosso Deus para que Ele nos ilumine no entendimento da sua palavra. Querido e amado Deus, nosso Pai,
Senhor Deus de Israel, nós te somos gratos, porque estamos mais uma vez aqui estudando a tua palavra, Senhor. Peço a ti, meu Deus, a direção do teu Santo Espírito, que o Senhor venha nos conduzir, meu Deus, na pauta da lição e que possamos receber de ti, meu Deus, o entendimento da mesma. Abençoa-nos, ó Deus, aqui e os teus filhos que estão nas suas casas, nos seus trabalhos, onde quer que estejam, também estudando conosco a tua palavra. Obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, querido, nós louvamos ao Senhor nosso Deus por esta dádiva, pela bênção de podermos estudar a sua santa e gloriosa palavra, não é verdade? E então o nosso tema, meu querido, é muito sugestivo, né? A Bíblia como um guia para a vida. Oxalá se todos pensassem desta forma e usassem a Bíblia como um guia. Olha, quando nós vamos para algumas regiões que nós não conhecemos, na nossa obra, na nossa viagem missionária, muitas vezes eu preciso ir a alguns lugares de difícil acesso, lugares que eu nunca sequer fui, nunca sequer estive ali. Eu preciso de um guia para me conduzir, às vezes em estradas difíceis e também às vezes por água, muitas vezes de catraia, outras vezes de rabeta e às vezes de canoa a remo, para chegarmos em lugares distantes, onde nós temos igrejas e que precisam da nossa visita, que precisam de ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos de alguém que seja o guia, que possa nos conduzir, nos levar até aquele local. A Bíblia é este guia que nos conduz a Cristo, que nos conduz a Deus. É este guia que nos conduz às moradas celestiais. Meu amado, é interessante esta lição de hoje. Nesta lição nós temos como propósito mostrar que a Bíblia é um verdadeiro guia para as nossas vidas. Quem põe em prática os ensinamentos bíblicos será considerado um verdadeiro sábio. Olha, a Bíblia é um livro divino que nos ensina a sabedoria de todas as áreas da vida. Neste livro está presente o que precisamos para viver de maneira que glorifique a Deus. Que os nossos amados irmãos que estão hoje acompanhando conosco permitam que a Bíblia seja o guia das vossas vidas. Tá bom, meu amado? E os objetivos da nossa lição de hoje é enfatizar que o crente ele deve alicerçar a sua vida na Bíblia. Também esclarecer que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. E também mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência. Então, meu amado, é muito importante que nós cheguemos a estas conclusões, principalmente que nós cristãos devemos alicerçar a nossa vida na palavra de Deus e entendermos que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria e que nós salvos devemos viver com sabedoria e com prudência, tá bom, meu amado? A Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Olha, Jesus, ele nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras da vida eterna. Você sabia disso, amado? Aqui em João, no capítulo 5, versículo 39, Jesus diz assim, olha, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha, querido, Tiago, ele assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Dá uma olhadinha em Tiago, no capítulo 1, no versículo 21. Diz assim, pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada,
a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Querido, nesta lição, veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e também de prudência para a vida. Então, se tivéssemos que escolher uma palavra-chave para a lição de hoje, esta palavra seria guia. Vamos tomar essa palavra como a palavra-chave da lição? Guia. A Bíblia é o nosso guia, tá? Para a vida. Então, meu amado, a nossa lição está dividida em partes, em 3 partes. E a primeira parte, nós temos o tema de a Bíblia é um alicerce para a vida. A Bíblia é um alicerce para a vida. Queridos, a palavra de Deus é alicerce. Você crê? Amém? Então é importante ressaltar que a Bíblia é a única, infalível revelação escrita, divinamente inspirada. Nesta lição nós estamos nos reportando muito a 2 Timóteo 3,16, não é? Que diz: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E o livro de Apocalipse, lá no capítulo 1, logo no primeiro versículo, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Olha, quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado, queridos, a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Jesus fala sobre isso, né, na parábola do construtor, né? Aqui em Mateus, no capítulo 7, versículo 24, que diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Queridos, nessa ilustração de Jesus, a casa, ela simboliza a vida. A vida deve ser edificada nos ensinos do Senhor Jesus Cristo, a fim de alcançar a virtude e um destino glorioso. Aqui em João 3,16 é muito claro que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o próprio Jesus é a rocha onde nós devemos edificar as nossas vidas. Se você edifica a sua vida em Jesus Cristo, você está firmado. E aí poderão vir as tempestades, os vendavais, as enxurradas, mas você não será abalado. Por quê? Porque você está com a sua vida alicerçada no Senhor Jesus. Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, ele diz: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da parte espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, veja bem que quando nós estamos bebendo da mesma bebida espiritual, quando nós estamos, meus queridos, nos alimentando do Senhor, nossas vidas estão edificadas na rocha, e esta rocha é o Senhor Jesus. Ele tem as palavras da vida eterna, só Ele tem. Aqui em João 6, versículo 68, diz assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras da vida eterna? Queridos, a síntese desse grande ensinamento é que nem as crises dessa vida e nem a eternidade poderá abalar
a pessoa que está firmado em Jesus Cristo e na sua palavra, tá? Aqui em Mateus, no capítulo 7, versículo 25, diz assim, ó: desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E como dissemos aqui em 1 Coríntios 10, versículo 4, Jesus é a rocha. E se sua casa, se sua vida está edificado sobre a rocha, com certeza, meu amado, virão sim as chuvas, vão correr os rios, vão soprar os ventos, vão combater você, mas você jamais vai cair. Por quê? Porque você está edificado no Senhor Jesus, tá bom? Amém? Ainda no segundo ponto da primeira parte da lição, que é a Bíblia, um alicerce para a vida, o segundo ponto é: a palavra de Deus é luz. Você crê? A palavra de Deus é luz. Olha, aqui no Salmo 119, versículo 5, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então o salmista aqui, meu querido, ele declara que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Isto significa que a Bíblia, ela possui orientação para cada passo do nosso viver, possui instruções para todo o curso da nossa vida. Pedro fala da palavra como uma luz que alumia em lugar escuro. Você quer ver isso? Aqui em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 19, ele diz assim, ó: temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Isto quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual. Quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, sabe, sistematicamente, de maneira dedicada, minuciosa, sabe, a luz da Bíblia, a luz das Escrituras vai dissipando a escuridão espiritual na qual nós estamos envolvidos, e assim nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Olha, aqui em João 8, versículo 12, o Senhor Jesus diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha, meu amado, isso quer dizer que a luz das Escrituras, ela dissipa a escuridão espiritual, ela nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. E o próprio Jesus, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E Paulo ensina que devemos andar de que maneira? Olha, Efésios 5, versículo 8, né? Diz que nós devemos andar como filhos da luz. Como nós estamos andando, meu amado? Estamos andando mesmo como filhos da luz? O que significa andar como filhos da luz? Aqui em 1 João, no capítulo 3, versículo 6, diz: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Então, quando nós andamos como filhos da luz, nós nos afastamos da prática do pecado. Por quê? Porque estamos andando como filhos da luz e não há comunhão entre trevas e luz, não é verdade? O terceiro ponto da primeira parte da nossa lição é: a palavra de Deus
é imutável. O que eu entendo por imutável? Não muda. Então a palavra de Deus de ontem é a mesma de hoje e será a mesma de amanhã e assim sucessivamente. Tendo a inspiração divina como pressuposto, reiteramos ou ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. Já o apóstolo Pedro, aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, ele diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha, não foi do próprio homem o que está escrito na Bíblia. A Bíblia é a própria palavra de Deus, direcionada a você, a mim, direcionada aos homens. A Bíblia difere de outros livros, porque seus ensinos são fidedignos, seus ensinos são confiáveis, seus ensinos não erram e também não falham. Aqui em João 10, 35, deixa-nos claro sobre isso. Então, desse modo, o texto bíblico permanece inalterado. Você vê aqui em Marcos capítulo 13, versículo 31, que diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, meu amado, a palavra de Deus é imutável, não passa, não muda. Por conseguinte, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente, porque a palavra é imutável. Aqui em Isaías, no capítulo 55, Isaías 55, versículo 11, diz assim: assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Querido, os padrões da ética e da moral cristã não podem sofrer mudanças, porque a palavra de Deus é imutável. O que era pecado há 2000 anos atrás continua sendo pecado hoje. O que era pecado na época de Adão continua sendo pecado hoje. Aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente, tá? A fonte de autoridade desses valores é permanente, não muda, não altera, não atualiza, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerçam nas doutrinas bíblicas. Paulo aos Efésios, ele diz: aplicados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Amém? Aqui terminamos a primeira parte da nossa lição. A Bíblia é um alicerce para a vida. Tome posse disso, queridos. A vida do crente, ela está alicerçada na imutável palavra de Deus, luz para o nosso caminho, tá? Então sua vida precisa estar, você é servo, você é cristão, então sua vida precisa estar alicerçada na imutável palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Querido, um aspecto de importância vital sobre a Bíblia em seu contexto
é compreender a sua história global. Uma razão pela qual temos dificuldade de entender e viver os textos da Bíblia é que nós não conseguimos compreender o quadro geral da história global. Então, é importante compreendermos o panorama geral da Bíblia, para que assim possamos, meu amado, realmente compreender a palavra de Deus e viver esta palavra gloriosa. A segunda parte da nossa lição, o tema é: a Bíblia nos torna pessoas sábias. Olha que coisa linda, né? Você quer ser uma pessoa inteligente, você quer ser uma pessoa sábia, não é verdade? Então, tá aí uma dica importante para você: a Bíblia. Use a Bíblia, torne-se sábio através da palavra de Deus. Está dividido também em 3 partes, né? O conceito de sabedoria, Deus é a fonte da sabedoria, o temor é o princípio da sabedoria. Ora, o conceito de sabedoria. Olha, meu querido, o substantivo hebraico para sabedoria é Hokema. E o seu correspondente em grego é Sofia. Ambas as palavras têm o sentido de habilidade, experiência e é qualidade de quem é sábio. Queridos, a obra de teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal segura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. A sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do dia a dia da nossa vida. Eu estava falando há algum tempo atrás, em um culto, sobre como Deus nos tem abençoado e os desafios que nós temos enfrentados, assumido, não é verdade? E alguém depois testemunhou que quando passamos as nossas experiências, eles aprendem com aquilo que nós já vivemos. Isto, irmãos, significa que reunimos e estamos reunindo conhecimento da verdade e usando também a experiência do nosso dia a dia para abençoarmos outras pessoas. Significa então que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Já o sábio Salomão, aqui em Provérbios 4, versículos 5 a 8, ele diz: adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Amém? Então, nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Precisamos viver a prática também. Salomão continua dizendo: não sejas sábios a teu propósito ou a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Olha, não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Você quer ser sábio? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Querido, o segundo ponto é: Deus é a fonte da sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria. Querido, a sabedoria é um dos atributos divinos. Se você for lá para Daniel, no capítulo 2, versículo 20, diz assim: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre.
porque dele é a sabedoria e a força. Olha que Paulo fala aos Romanos, ele diz: ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém? Então, amado, portanto, Deus é a fonte da sabedoria, tá? Provérbios capítulo 2, versículo 6, diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca veio o conhecimento e o entendimento. E Paulo aos Efésios, capítulo 1, 16 e 17, diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Queridos, a sabedoria divina é inescrutável. Paulo fala aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 33, né? Toda a sabedoria dos santos provém, queridos, da parte de Deus, tá? Toda a sabedoria dos santos, toda a sabedoria do homem de Deus, da mulher de Deus, provém de Deus. Aqui, Paulo fala aos Efésios, capítulo 1, 8 e 9, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e seus atos são igualmente sábios. O salmista, no Salmo 19, versículo 7, diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Queridos, Salomão ainda fala, no capítulo 3, 19, o Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Então, nesse sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são consideradas pessoas sábias, né? Todos que vivem, querido, de acordo com os preceitos da palavra de Deus, são pessoas sábias. Paulo fala aqui em 1 Coríntios 2, versículos 6 e 7, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então, querido, a Bíblia nos torna pessoas sábias. Deus é a fonte da sabedoria. E olha, o terceiro ponto, o temor é o princípio da sabedoria. Sabe, nós queremos ser sábios aos nossos olhos, não faça isso. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia registra isso claramente. Salomão fala aqui em Provérbios 1, versículo 7, ele diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha, querido, a frase temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração. Sabe, Deuteronômio aqui no capítulo 10, versículo 12, diz: agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Essa atitude, querido, é o preceito pelo qual se inicia a sabedoria. O temor a Deus produz entendimento. Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, o temor de Deus produz entendimento e, por meio da obediência às Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias, porque o princípio da sabedoria está no temor, e no temor ao Senhor, querido. E os que rejeitam ao Senhor e rejeitam a sua palavra, permanecem na ignorância. Jamais rejeite o Senhor, jamais rejeite a palavra de Deus. O salmista no 14 diz, no versículo 1, disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Queridos, o temor é o princípio da sabedoria. Os benefícios da sabedoria. Olha, o salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos da sua volta, do que todos que estavam em sua volta. Só o fato dele meditar na palavra de Deus, ele se tornou mais sábio do que os sábios que estavam em sua volta. Está aqui no Salmo 119, versículo 98. Ele diz: Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Queridos, essa afirmação significa que o salmista adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Quando nós aplicamos os preceitos de Deus na nossa vida, nós nos tornamos sábios, mais sábios do que aqueles que estão em nossa volta, mais sábios do que aqueles que são inimigos da palavra de Deus, nossos inimigos. Meu amado irmão, minha irmã, essa afirmação significa que ele, o salmista, adquiriu, ao aplicar preceitos do Senhor na sua vida, né? Ele adquiriu sabedoria, né? Então Salomão assegura também que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Olha, você sabia disso? Provérbios 9:12 diz: já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a tua mesa. Olha, meu amado, dentre eles acumula conhecimento, ganha almas, torna-se próspero e exerce domínio próprio. Em vista disso, nós somos advertidos a empregar esforço na busca da sabedoria. Então, Salomão ele assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. E dentre esses benefícios, eles acumulam conhecimento, tá? Conhecimento. Diz aqui no Provérbios 10:14, os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Então, tá? Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios, e dentre eles é o acúmulo do conhecimento. Ganha almas, torna-se uma pessoa próspera. A pessoa que é sábia torna-se próspera. Olha, o que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência achará o bem. A pessoa que adquire conhecimento, tá, meu querido, exerce domínio próprio. Em vista disso, nós somos advertidos a empregar esforços
na busca da sabedoria. E a sabedoria, ela vem do Senhor. Olha, Salomão em Provérbios 4:7, ele diz, olha, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Que coisa linda, né, meu amado? Deus continue abençoando as nossas vidas. Deus continue a nos abençoar, né? E nos conduzir nessa lição tão bonita. Olha, meu querido, Deus, Ele é a fonte da sabedoria e, por isso, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, meditar e aplicar a Bíblia em nossa vida nos torna pessoas sábias. Não é verdade? Então, meu querido, a terceira parte da nossa lição tem o tema a Bíblia e a prudência para a vida. A Bíblia e a prudência para a vida. O conceito de prudência. O dicionário de Wycliffe esclarece que o termo hebraico arum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata. Salomão aqui no Provérbios 14, versículo 8, ele diz: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas o coração dos retos é o seu contentamento. Amém? No 15, ele diz: o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O 18, ele diz: os simples herdarão a estutícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Provérbios 15, versículo 5 diz: o tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. E que o adjetivo grego sinetos enfatiza a decisão inteligente. O sábio Salomão, aqui no 16, versículo 21, ele diz: o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O dicionário Vini destaca que o substantivo grego phronesis e suas declinações denotam sabedoria prática. O que é isso, né, meu irmão? Lucas capítulo 1, 17 diz: irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E Paulo aos Efésios, ele diz no capítulo 1, versículo 8, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Queridos, o que Sineses sugere? Avaliação que precede a ação. Então, em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Precisamos ser prudentes, sabe? Muitas vezes nós, por falta de prudência, tomamos decisões erradas, falamos coisas que não deveríamos ter falado e assim por diante. Então, nesse aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e também de fazer a escolha certa. Aqui em Deuteronômio, o Senhor fala, no capítulo 30, versículo 19, ele diz assim: olha, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. E o Senhor Jesus, aqui em Lucas 10, 42, ele diz: mas uma só é necessária,
e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Faça boas escolhas, mas para que você faça boas escolhas, você precisa ser prudente, para evitar escolher mal. Com cautela, com bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e de fazer escolhas corretas. Por isso a necessidade de sermos cautelosos, de sermos prudentes. Amém, meu querido? Então, meu amado, é importante entendermos isto. A prudência dos justos. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. Salomão aqui em Provérbios 4:18 ele diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. A graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. Efésios 1:8, que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Então, a sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente segundo a vontade de Deus. Então, precisamos ser sábios para compreendermos o que está acontecendo, para compreendermos a verdade. Precisamos ser prudentes para não tomarmos decisões precipitadas, para não agirmos por impulso, mas sim para agirmos corretamente, segundo a vontade de Deus. Essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, pela leitura das Escrituras e também pela comunhão com o Espírito Santo. Querido, a Bíblia e a prudência para a vida, os benefícios da prudência. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Salomão fala aqui no capítulo 1, versículo 1-6, ele fala sobre os benefícios da prudência. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Olha, meu amado, dentre eles destaca-se o autocontrole para não revidar ofensas. Os benefícios da prudência. O autocontrole para não revidar ofensas. A humildade para não exibir conhecimento. Salomão aqui no capítulo 12, versículo 23, ele diz: o homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estutícia. Então, querido, a prudência nos traz o benefício da correta tomada de decisões. Também o pensar antes de agir para não ser influenciado. Salomão fala aqui no 14:15, ele diz: o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos.
prudente, ele presta atenção, ele pensa antes de agir. O alcance de boa reputação e alta posição que nos traz a prudência. Meu amado, a sujeição ao aprendizado e à correção é um benefício da prudência. As pessoas tolas não aceitam correção. As pessoas tolas não aceitam a orientação, não buscam aprender. Outro benefício da prudência é o desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. Nos evangelhos de Jesus, Cristo, enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de vida. Você quer ser prudente? Então tenha. Tome posse na palavra de Deus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, Jesus aqui, ele enfatiza que o homem prudente, ele pratica a palavra de Deus, procede com retidão e cumpre seus deveres com fidelidade. Olha o que fala aqui em Mateus 24:45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre sua casa para dar sustento a seu tempo? Por fim, amado, cuida com esmero da sua vida espiritual e mantenha acesa a chama do Espírito. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como os nécios. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, diz Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 15. Queridos, a prudência e a sabedoria, na prática, ela nos leva a agir corretamente e sem precipitações, segundo a vontade de Deus. Queridos, que lição maravilhosa, não é verdade? Que lição linda. E para concluirmos, a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Veja o que diz Mateus 7,14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus é luz para o caminho, alumia o caminho que nós devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor a Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz. Amém, meu amado? Deus abençoe esta lição na sua vida, na minha vida também. Vamos revisar o conteúdo da lição de hoje? Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a quê? Você ainda lembra? Está lá em Mateus 7, versículo 24. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada sobre a rocha. E virão as tempestades, os ventos, as dificuldades, mas essa pessoa não será abalada. Por que não será abalada? Porque a sua casa, a sua fé está alicerçada no Senhor Jesus Cristo. Amém? Segundo, por que os valores cristãos são permanentes? Ora, se você for lá em Mateus capítulo 5, versículo 18, você vai ouvir isso aqui. Você vai ler isto. Porque, em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, os valores cristãos, eles são permanentes,
Por quê? Porque a fonte de autoridade dos valores cristãos é permanente, é imutável. Então é por isso que os valores cristãos são permanentes. O que era pecado antes é pecado hoje também. A maneira de me comportar há 2000 anos atrás é a maneira de me comportar hoje, como cristão, meu amado. Terceiro, o conhecimento sem a prática produz sabedoria? O que nos fala aqui o sábio Salomão no capítulo 3, versículo 7 de Provérbios? Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, o conhecimento sem a prática, sem temor, sem praticar o conhecimento que temos, não produz sabedoria. O conhecimento sem prática não é produtivo. Quarto, que ato, segundo o salmista, torna a pessoa mais sábia? Olha, que ato, segundo o salmista, torna a pessoa mais sábia? Aqui no Salmo 119, versículo 98 ao 100, nos traz a resposta. E o salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornara mais sábio que todos à sua volta, até mesmo do que os seus inimigos. Quais os benefícios? Pelo menos 3 benefícios da prudência. Você lembra de alguns? Nós mencionamos vários benefícios que a prudência produz na vida da gente. Você lembra de alguns? Vamos tentar lembrar? Por exemplo, o autocontrole. Não é verdade? O autocontrole para não agirmos precipitadamente. Outro benefício, a humildade. Não é verdade? A humildade. Sermos humildes. E outro benefício, querido, da prudência é pensar antes de agir. E quando nós pensamos antes de agir, meu amado, evitamos muitas coisas, não é verdade? Evitamos precipitações, ofensas, brigas e situações mais drásticas ainda. Então, meu amado, que a lição de hoje, esta lição maravilhosa que estudamos hoje, no dia 6 de fevereiro de 2022, lição número 6 da revista da CPAD do primeiro trimestre, a Bíblia como um guia para a vida. Que esta lição venha trazer para você, meu amado, bênçãos inauditas, entendimento, discernimento, crescimento espiritual. Amém? Quero pedir uma coisa para você. Daqui a pouco, às 7h30, nós estamos no templo sede da nossa igreja, ali na Travessa Magalhães Barata, aqui em Santo Antônio do Tauá, no estado do Pará. Nós estamos com a escola bíblica presencial. Se você puder, vá lá estudar conosco, tá bom? Também quero pedir para você que está na rádio CBC Gospel ou na CBC TV, compartilhe o nosso link com as pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas, tá? E se você está no nosso canal no YouTube, também se inscreva, nos ajude a divulgar o reino de Deus. Se inscreva no canal, deixe lá o seu joinha, o seu like, ative o sininho e também compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também possam estudar a palavra de Deus. Tá bom, meu amado? Eu creio que o Senhor vai usar você para estender este vídeo a outras pessoas, para que também outras pessoas sejam abençoadas. No próximo domingo, nós estamos aqui de volta com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nossa lição é de 1 hora de tempo, porque
fazemos questão de ler todos os textos que são referendados na revista, para que você possa chegar ao pleno conhecimento da verdade. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu querido?